Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ana Rodrigues e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu penso sobre educação financeira. Eu sou de família bem simples, família humilde. Minha família, quando a gente era criança, era uma família numerosa. É uma família de 8 pessoas, 6 filhos, o meu pai e a minha mãe. Ele teve muita dificuldade para criar todos nós, mas de maneira que a gente foi crescendo, eu fui ganhando em mim uma vontade de trabalhar e ter o meu próprio dinheiro. Por a gente morar no interior, trabalho era muito difícil, então até meus 20 e poucos anos, eu trabalhava ajudando os meus pais em casa, na lavoura, pegar café, plantar milho, feijão, isso há uns quase 18 anos atrás. E sempre sonhei ter a minha independência, ter minha casa, ter meu dinheiro e não depender de ninguém. Uma coisa que eu sempre quis para mim foi gerir bem o meu dinheiro. O meu pai é uma pessoa muito simples e ele, como chefe de casa, apesar de muita luta, não tinha muita orientação com dinheiro. Mas o pensamento dele é diferente do meu. Naquela época eu havia conflito assim comigo mesma porque eu queria uma realidade diferente para minha vida. Então eu resolvi sair de casa em busca de oportunidade e foi quando então, aos meus 22 anos, eu deixei de morar com os meus pais e fui cuidar da minha própria vida. Foi uma decisão acertada. A partir do momento em que eu comecei a ter meu salário, eu fazia as minhas despesas e aí conseguia poupar sempre 30% do valor do meu salário. Com esses anos, eu consegui, juntamente com meu marido, construir a nossa casa, uma casa no interior. A gente não mora nela, ela está alugada, mas pronto, é um bem que a gente adquiriu. E há 2 anos eu conheci o mercado financeiro e aí comecei a ter certeza do que realmente é viável para que a gente consiga conciliar uma renda passiva com a renda ativa. Apesar de eu nunca ter aprendido sobre educação financeira com os meus pais, a gente tem que aprender com o tempo, porque se gastar tudo que ganha, a gente nunca vai conseguir adquirir nada. Sempre poupar parte do salário para fazer um investimento. A gente não vai ser novo pro resto da vida e pensar no futuro, eu acho que é uma melhor opção. Eu tenho uma filha e ela apenas tem 10 anos, mas eu já falo sobre dinheiro. Eu já ensino uma educação diferente para ela da que eu tive quando criança. Então, eu acredito que é a base de a educação financeira é a base de grande prosperidade para o futuro. A gente, fácil não é, mas para gente que trabalha, quando chega no final do mês, tem pendências a pagar, tem despesas a ser acertadas, mas temos que fazer uma verificação do que é gasto desnecessários e assim começar a eliminar o que não tem utilidade para que a gente consiga poupar parte do nosso salário para investir em algum bem. Imóvel, físico, mercado financeiro, opção, é opcional. Cada pessoa tem uma visão diferente de poupança. Então, a base é simples. Nunca gastar tudo que ganha. O segredo é conseguir poupar 10%, 5%, não interessa, porque poupa 10% nesse mês, com mais 10, 15% do próximo mês e vai assim, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente consegue poupar algum dinheiro e fazer algum investimento.
Eu nasci numa família simples e continuo tendo uma vida simples. Tenho uma vida razoável, eu tenho o necessário para minhas despesas, eu não importo com luxo, eu gosto de estabilidade. Eu não gosto de chegar no final do mês, ficar preocupada se eu vou ter dinheiro para pagar as minhas coisas ou não, água, luz, aluguel. Não, nunca preocupei com isso, porque eu e meu marido, a gente sempre trabalhou com foco de sobrar entre 30 e 50% do nosso salário. Então, a gente nunca passa apertado. Eu sou uma pessoa simples, não dou prioridade à unha de gel, esses negócios de cabelo, estética. Eu gosto de ser uma pessoa natural, eu priorizo as coisas simples, que realmente tem valor para mim. Eu não tenho nada contra quem gosta de usar as coisas da moda, mas eu não critico ninguém que gosta, mas o dinheiro que eu vou investir em unha de gel, cílios postiços, eu prefiro investir em ativos. Me perdoe se eu fiz alguma ofensa a alguém que não tenha a mesma opinião que eu, mas esse é o meu pensamento, é a minha maneira de pensar. Eu tive que aprender na prática sobre educação financeira, e aí, com o tempo, eu fui ganhando gosto por ver o meu dinheiro sobrando e eu poder fazer coisas que realmente, para mim, vale a pena. Eu moro longe dos meus pais e priorizo, em vez de fazer gastos desnecessários, de vez em quando ir visitá-los. Eu, com o tempo, fui aprendendo o que realmente é poupar e o que é gasto desnecessários. Eu não tenho nenhuma planilha, nunca tive necessidade de controlar os meus gastos, porque a partir do momento que eu deixei de viver com os meus pais, eu tive noção de ter que arcar mensalmente com as minhas despesas e, como muitos especialistas falam, ter dinheiro de emergência, que é no mínimo de 6 meses a 1 ano de dinheiro guardado, porque se acontecer alguma coisa imprevisto, a gente sabe onde tirar o dinheiro. Então, não é fácil. Eu acredito que, principalmente no Brasil, uma situação que muitos brasileiros estão passando, é quase que impossível conseguir poupar algum dinheiro. Os gastos são muitos, as coisas estão tudo muito caro, mas para aquelas pessoas que têm a oportunidade de poupar algum dinheiro, tem que sim focar em alguma coisa que tenha utilidade, alguma coisa para o seu futuro. Na velhice, depender do INSS é muito difícil. Há coisas que a maioria dos jovens acha que não é prioridade, mas que com o passar do tempo e a experiência que vai ganhando ao longo da vida, vai descobrindo que certos hábitos do dia a dia não é importante. Há coisas que a gente pode suspender do nosso dia a dia e conseguir poupar parte do nosso salário em vez de fazer gastos desnecessários. Essa é uma opinião minha, esse é o meu ponto de vista, esse é o meu entendimento sobre educação financeira, que a gente não nasce, a maioria das pessoas não nasce sabendo, e de maneira que vai o tempo passando, a pessoa vai vendo, vai tendo que adaptar algumas coisas e melhorar a maneira de gastar o seu dinheiro, e aí cada pessoa cria uma maneira de conseguir fazer uma poupança. Por exemplo, divide o seu salário em 3 caixinhas, uma caixinha para as despesas, uma caixinha para os investimentos e uma caixinha pessoal. Eu não sei
talvez seja uma boa ideia, mas infelizmente educação financeira a gente não aprende na escola, a gente aprende com a vida, e a vida é a melhor escola, e quem tem oportunidade de aprender quando é novo, melhor ainda. Nunca é tarde para você começar a poupar parte do seu salário e investir no seu futuro, investir em conhecimento e assim sucessivamente. E lembrando, nos dias atuais a gente tem facilidade de ter acesso a conteúdos gratuitos que dão boas dicas e consegue fazer com que a gente tenha ideia de como poupar mais dinheiro, ou também fazer horas extras, renda extra, para que a pessoa consegue poupar mais quantidade no final do mês do seu dinheiro, ou até mesmo sair de uma dívida e conseguir poupar uma quantia significativa de dinheiro. Aqui no YouTube mesmo, há várias pessoas que falam, que divide as experiências pessoais de como conseguiu sair do nada e conseguir um bom patrimônio. Tem muitas experiências, são pessoas que dividem o seu passo a passo, que mostra a sua vida, que mostra as suas conquistas, e eu, pessoalmente, me orgulho disso, porque eu posso aprender e um dia também dividir o meu passo a passo para que as pessoas vejam que há sempre um caminho. A vida é difícil? Nada é fácil. O que vem fácil, vai fácil. Tudo que a gente sacrifica para conseguir, damos mais valor. Se alguma mulher tiver vendo esse vídeo, eu peço que me perdoe se eu ofender, mas eu vou dizer uma frase, eu não sei aonde eu já ouvi, é uma frase, eu não sei de quem, eu adorei, eu gostei muito, então eu vou repetir ela aqui. A frase é: mulheres, não compre tamancos, compre apartamentos. É uma frase bem interessante, porque claro que o dinheiro de um tamanco, de um calçado, não dá pra gente comprar um apartamento, mas se cada vez que for comprar um calçado, um acessório, a gente comprar um ativo, um fundo imobiliário, uma ação, com o passar do tempo, eu acredito que essa quantia será bem duplicada, multiplicada. Essa é a minha maneira de ver as coisas, eu não critico ninguém, eu respeito a opinião de cada um. Essa é a minha maneira de ver as coisas, é uma maneira que eu tenho de fazer poupança, de conseguir aumentar a sobra do meu dinheiro. Eu só compro as coisas quando eu realmente necessito. Lembrando que eu não faço nenhuma recomendação de compra nem venda de nenhum ativo. Tudo que eu falo aqui no YouTube é apenas uma opinião pessoal. Mas para as pessoas que conseguem poupar 5, 10, 15, 20 ou a quantidade do seu salário, é uma visão que deve ter análise, fazer pesquisa e ver. Mas cada poupança que a pessoa consegue fazer do seu salário é um bom resultado. Qualquer quantidade que a pessoa consegue poupar do seu salário é muito bom. Em situações difíceis, há pessoas que não conseguem cumprir os compromissos. E para as pessoas que conseguem poupar e investir, já está à frente de muitas outras pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Obrigada por assistir e tchau.